Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição. Aqui embaixo tem o botão vermelho inscrito, inscreva-se. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, reforça aí a tua inscrição, reforça também o teu like, habilite o sino de notificações na opção todas, copie o link do vídeo aqui, compartilhe em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal, é sempre muito importante e de graça a sua inscrição e a sua participação. Gente, vamos lá, vamos falar de Vasco, muitas coisas acontecendo, né, no mundo do Vasco, muita gente falando sobre o Vasco depois desse vexame contra a equipe do Porto Cabejo, né, da Venezuela, realmente um vexame histórico. Ontem saiu uma matéria, só para você ter noção do que eu estou falando, que o salário do Felipe Coutinho é equivalente à folha do elenco inteiro do Porto Cabejo. Então, assim, eu fiquei assustado, gente, com o desempenho dos jogadores do Vasco. Gente, olha só, eu vou trazer notícias importantes aqui. O que aconteceu no jogo entre Vasco e Porto Cabejo, da Venezuela, foi grave demais. É um time de segunda, terceira prateleira do futebol venezuelano, que não é referência nenhuma no futebol. Então, assim, o maior vexame da história de um clube brasileiro para um clube da Venezuela. É realmente para parar para pensar. Eu estou falando de todo mundo do Vasco. Estou falando de todo mundo dentro do Vasco. Todo mundo. Deveriam, aquela vergonha que o torcedor passou, vocês deveriam ter vergonha do que aconteceu mais uma vez com o Vasco. Deveriam estar com vergonha. Amanhã, já mudando o assunto aqui, é contra o Vitória da Bahia. Alguém aqui crava a vitória do Vasco? Acreditamos no Vasco, na instituição. Mas alguém aqui, com toda a sinceridade do mundo, gente, vamos ser sinceros aqui, alguém aqui crava a vitória do Vasco para cima do Vitória da Bahia amanhã? Sendo bem honesto com vocês, não cravo não. Depois desse vexame, o Vitória da Bahia dá de 10-0 naquele time. O Vitória da Bahia bate bonito naquele Porto Cabejo. E o Vasco enfrenta agora o Vitória da Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. Então vê lá o que vocês estão arrumando. O Vasco pode ser eliminado da Copa Sul-Americana, da Copa do Brasil e pode também entrar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Isso é um desastre no mundo do torcedor vascaíno. Certo? Bom, em meio a isso tudo, temos alguns profissionais e alguns jogadores, né, recebendo para trabalhar no Vasco e que não entregam. Esses aqui realmente merecia, Felipe, uma resposta à altura, como você deu na sua coletiva, na sua penúltima coletiva. Merecia um tipo de resposta mais dura, mais firme. Marcelo Santana. O que o Marcelo Santana faz dentro do Vasco? Ele é diretor de futebol, ele precisa contratar, ele precisa montar um elenco para o Vasco. Ele ganha para isso, ele recebe para isso, recebe muito bem. E trabalha num clube gigante como o Vasco da Gama. O que o Marcelo Santana faz dentro do Vasco? Apresenta jogadores que nem são reforços, hein? Que nem são reforços, hein? Então, assim, o que o Marcelo Santana faz dentro do Vasco? Vamos botar mais a cara? Vamos... aliás, não precisa falar mais nada, não. Queremos atitudes, respostas, contratações, resposta em campo, principalmente. Um time de verdade em campo, um Vasco de verdade em campo. Essa que é a grande realidade. Então, o que o Marcelo Santana faz dentro do Vasco? Então, a galera está perguntando sobre isso, e eu acho válido demais, porque realmente é grave. É grave. É um dirigente que não faz nada. Não faz nada. Está ali para entregar a camisa no dia da apresentação. Aqui é o jogador X, jogador A, jogador B. Está acontecendo. Marcelo Santana. Sobre essa questão de jogadores que não são aproveitados, que não têm condições de vestirem a camisa do Vasco. Dimitri Payet. 1,5 milhão por mês. Tudo bem, não é contratação, tá? Dá de César, vamos dar de César o que é de César, né? Não é assim um ditado, mais ou menos? Então, assim, Payet não é uma contratação da atual gestão, né? A contratação passada, né? Feita pelo Lúcio Barbosa, lá atrás, com Paulo Brax, da 777 e tudo mais.
mas recebe 1,5 milhão por mês. Nem, não joga, não está mais nem convocado para o banco, Olha só como isso é grave. Então tem que dar jeito nisso aqui. Isso aqui é uma resposta da administração, da gestão. Não vou contar mais com você, vamos adiantar isso? Vamos tentar prejudicar menos o Vasco financeiramente falando, porque você não vai jogar mais. Essa é a grande realidade sobre o Dimitri Payet. Não vai jogar mais com a camisa do Vasco. Se entrar em 1 ou 2 jogos, é um milagre. É um milagre. Tá? Souza, outro, 300 mil reais por mês. Contrato até dezembro. Souza não quer prejudicar o Vasco. Chega uma atitude correta do Souza, ele vai abrir mão do contrato dele. Uma lambuja dessa, 300 mil por mês, para não jogar, para não entrar em campo, para não entregar, vai abrir mão? Não vai. Então acho que é mais uma atitude da diretoria. Tem que conversar com o jogador. Esse aqui, junto com esse Matheus Carvalho, que também não joga nada, deveria, vamos sentar para conversar sobre... Porque não dá. Não dá. Tá? Esses jogadores não vão competir. Esses jogadores não vão somar. Então, Jean Davi, mais 400 mil por mês. Jogador de seleção. Não deu certo. Não funciona. Nem entrando nos 5 minutos finais. Não joga nada esse Jean Davi. Não joga nada. Não sei quem foi quem contratou esse jogador para o Vasco. Deus me livre. Acho que é uma das piores contratações da história do Vasco. Esse Jean Davi. Tem que ser honesto aqui. Então, mais um jogador caro, contrato longo, que o Vasco precisa se livrar. Alex Teixeira, mais um jogador, contrato até dezembro, 300 mil por mês. Eduardo, tá batendo no jogador? Não. Estou pensando na instituição. Estou pensando em reduzir a folha para contratar, na janela do meio do ano, reforços de verdade para o Vasco. Essa é que é a grande realidade. Então, Alex Teixeira, na minha opinião, mais um jogador que deveria, ou pede demissão, ou a diretoria chega até o Alex Teixeira, vamos conversar aqui com a rescisão de contrato, eu preciso fazer uma limpa no elenco, você como vascaíno está com a vida bem resolvida, procura outro clube e vamos seguir. Porque temos outros jogadores, até da base, na frente do Alex Teixeira. Tá? Matheus Carvalho, eu falei aqui, não tem condições, gente, de jogar com a camisa do Vasco. No máximo ali um banco de reservas. E esse cara tá jogando como titular. Não tem condições. Tá? É muito abaixo. Tá? Ryan, vende logo, pelo amor de Deus. Porque tá jogando no time titular. E assim, é unanimidade. Sabe, você vê jogador como o Adson, ponta, no banco para Ryan, desculpa. Desculpa. O menino tem muito talento, é jogador de seleção, mas com a camisa do Vasco, com esse time do Vasco, não é o titular. Então, é para vender? Vende logo, negocia logo. Porque ficar bancando o Ryan no time titular, pelo amor de Santo Cristo. Essa é que é a verdade dos fatos. Poucos falam, estou aqui para apoiar, vou repetir aqui, e para criticar também. Tá? E temos outros jogadores também. Tá? Sobre o Maurício Lemos. Precisamos entender a real situação do jogador também. É um grande zagueiro de seleção, mas não joga. A zaga do Vasco é uma peneira. A zaga do Vasco é uma vergonha. Essa é que é a grande realidade. Vamos entender a real situação do Maurício Lemos. Tá? De repente, o departamento médico emite uma nota sobre o jogador. Já sabemos da situação do David, do Estrela. Agora precisamos entender o Maurício Lemos, que não joga. Chegou para jogar, chegou como grande reforço e não joga. Mais um jogador. Real situação do Sforza, que na minha opinião é muito, mas muito melhor que o Matheus Carvalho. E olha o que eu vou falar para vocês aqui, hein? Fernando Diniz começa a trabalhar domingo agora e Juan Sforza tem características que o Fernando Diniz gosta. Um jogador que é bom de bola, que sabe sair jogando, não é o Hugo Moura. O Hugo Moura é jogador de marcação e está sofrendo com isso. Busca o jogo, Hugo. Não. É o Juan Sforza buscando o jogo, saindo jogando, ou o Paulinho, ou o próprio Tietê. Não.
só para barrar o garoto. Não, vou bancar aqui o Matheus Carvalho. Não é. É o Juan Esforza. Dá pena do menino que tem futebol. Enxergamos aqui o Esforza na temporada passada, fazendo grandes jogos com a camisa do Vasco. Quem não lembra do grande jogo, aqui só para né, atualizar vocês aqui, que ele fez contra o Corinthians em São Januário, inclusive fez um golaço de falta. Ou seja, jogador que tem a bola parada também. Né? Então, entender a situação desse jogador que, na minha opinião, está sendo deixado de lado. O Vasco está desperdiçando alguns jogadores. Não só ele, como Capasso também, Felipe. Como Capasso também, o Vasco está desperdiçando. Ele foi campeão, sim, pelo Olímpia. Zagueiro titular, foi destaque, sim. Tem que parar com essa palhaçada de diminuir o patrimônio do clube. Essa bobeira. Que é o tempo inteiro essa politicagem atrapalhando o Vasco. Então tomara que o Fernando Diniz chegue mudando literalmente o ambiente do Vasco, como disse no Sport TV o Felipe Melo. Com certeza, ele vai chegar e vai mudar o ambiente do Vasco. É um cara que tem padrão de jogo, é um cara muito sério, é um cara que observa todo o elenco, é um cara que recupera jogadores. Eu vi um comentário aqui, quero fazer um comentário sobre isso. Ah, mas é um cara que gosta de sair jogando, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Gente, olha aqui. Nós temos dois estilos de técnicos no Brasil, que é o retranqueiro, Mano Menezes, Fábio Carille, Jair Ventura, esses aí, Filipão, Luxemburgo, os retranqueiros, Celso Rotti, e temos os técnicos, né, ofensivos, os que gostam de atacar, Dorival Júnior e o Fernando Diniz, que é o melhor nome para isso. Quando que, acho que é a última vez que o Vasco teve um técnico, né, ofensivo foi na Série B, e o próprio Fernando Diniz, que pegou aquela barca furada. E esse ano ele chega mais uma vez para recuperar o Vasco. Só que dessa vez, na minha opinião, numa condição melhor. Um time melhor e disputando 3 competições. Então, o Fernando Diniz não é de brincadeirinha, não. Ele vai observar o elenco, ele vai recuperar jogadores, ele vai atrás desses jogadores. Se apresenta domingo e vai estar à beira do campo no jogo contra o Lanús, meio de semana. Tá? Então, Fernando Diniz, ele fez essa exigência, tá? Só para reforçar isso para vocês aqui. Gente, ele pediu para a diretoria do Vasco, além do salário, autonomia para trabalhar, para não correr o risco, né, de acontecer o que aconteceu naquela entrevista coletiva polêmica do Felipe. Quem diz que se vai contar ou não com qualquer tipo de jogador é o treinador. Não vem diretor técnico, presidente, diretor. Existe isso no futebol. Beleza, mas não tem que acontecer mais no Vasco. Não tem mais espaço para isso no Vasco. Isso é amadorismo. Isso é covardia com a instituição. Então ele pediu essa autonomia, né, para a diretoria e entendeu muito bem. Eles entenderam, porque é um técnico muito sério. É um técnico muito sério. É um cara que não tem brincadeirinha. É consagrado, o Fernando Diniz. É um cara que sabe das coisas, eu vou repetir sempre aqui. Gosto muito dele, repetindo e reforçando. Começa a trabalhar domingo, tá certo? Sobre a situação do Felipe, o Felipe é um grande ídolo do Vasco. Respeito, adoro o Felipe, tá? Como ídolo, enfim, acho que eu vou repetir aqui também. É o jogador mais habilidoso que eu vi com a camisa do Vasco, mas vacilou demais. Se ele quiser continuar, eu acho que, e quiser também, né, o respeito da torcida, não é desse jeito que ele vai conseguir. Não é desse jeito. Né? Ele tem que baixar a bola e respeitar mais a torcida do Vasco. E essa negociação, aqui só uma pontuação, tá? Porque vocês estão lendo aí na capa, fechou na madrugada, porque os últimos ajustes do Vasco com o Fernando Diniz aconteceram de madrugada. Tivemos reuniões durante a madrugada com o Fernando Diniz. Varou a madrugada. Então a coisa foi séria. Várias pontuações e várias situações. Tá certo? Então, só para você estar entendendo a situação envolvendo Vasco e Fernando Diniz. Bom, dito isso, eu recebi a informação também que o Vasco vai fazer pelo menos mais 3 contratações na janela do meio do ano, porém 3 reforços de verdade. 3 reforços gigantes, grandes, bons jogadores. Entre eles está Brian Rodrigues. O técnico Fernando Diniz teria assinado embaixo que é um grande jogador, é um jogador que o Vasco quer muito. Realmente é muito bom jogador o Brian, né? O Vasco deve desembolsar 5 milhões de dólares por Brian Rodrigues. É realmente um valor considerável. O Vasco vai atacar esse mercado, né, da bola. O Vasco vai firme para reforçar ainda mais. Primeiro o Vasco precisa reforçar o time, né?
Primeiro o Vasco precisa reforçar o time para depois olhar para o elenco. Ó, se eu tenho um time forte, eu olho com mais calma para o elenco do Vasco. E aí você começa realmente a girar algumas opções. Uma certeza eu tenho. Com esse time não é horroroso. Não é o pior time do Brasil, não é. Não está jogando nada por alguns motivos. Mas eu tenho certeza que o técnico Fernando Diniz vai chegar, vai dar uma cara para esse Vasco, um padrão de jogo mínimo e entregar alguma resposta para alguns treinadores. Ó, é assim que se joga, é assim que se faz. E a cobrança, claro, será muito, mas muito maior em cima dos jogadores. Eu tenho certeza do que eu estou falando aqui. Tá certo, gente? Então é isso. Daqui a pouco eu volto com essas e outras do Vasco. Tem live, teremos aí outro vídeo ainda no final do dia. Então fica atento aí, reforça a tua inscrição. Nós somos aqui 136 mil vascaínos. Então deixa essa moral aí. É muito importante a sua participação, a sua inscrição e também de graça. Então deixa essa moral aí, beleza? Um beijo no coração de todos vocês. Eduardo Ferrari, aqui do Rio de Janeiro. Saudações vascaínas. Fernando Diniz é o novo técnico do Vasco. Diretoria acerta detalhes com empresários do técnico e fecha a contratação. Fernando Diniz é o novo técnico do Vasco. Após 11 dias de negociação desde a demissão de Fábio Carille, as partes acertaram nesta quinta-feira os últimos detalhes que restavam e fecharam o contrato, que será válido até dezembro de 2026. A diretoria do Vasco diminuiu a diferença entre o salário oferecido inicialmente e a quantia pedida pelo treinador. Faltava acertar também questões como o valor da multa rescisória. Nesta quinta, dia seguinte à goleada sofrida para o Puerto Cabello por 4-1, os dirigentes concluíram a negociação. Pedrinho e seus diretores mostravam otimismo no acerto desde o início. Do outro lado da mesa, Diniz também se mostrou inclinado a voltar ao Vasco, pelo qual passou em 2021. O treinador aceitou reduzir seu patamar salarial, mas, por uma questão de posicionamento no mercado, avisou que essa redução teria um limite. As negociações avançaram nas últimas 48 horas e tiveram um final feliz nesta quinta. O GE apurou que a assinatura do contrato deve ocorrer nas próximas horas. O Vasco tem urgência para anunciar o novo técnico. Fernando Diniz estava livre no mercado desde o dia 27 de janeiro, quando foi demitido pelo Cruzeiro depois de 4 meses no cargo. Em seu trabalho anterior, no Fluminense, conquistou a Libertadores de 2023, a Recopa Sul-Americana de 2024 e o Carioca de 2023. Ele também comandou a seleção brasileira no segundo semestre de 2023. Desde a demissão de Carille, no dia 27 de abril, depois da derrota para o Cruzeiro, o Vasco disputou 3 partidas, todas sob o comando interino de Felipe, que também é diretor do clube. A equipe empatou com o Operário e perdeu para Palmeiras e Puerto Cabello. O presidente do Vasco, Pedrinho, é fã de Diniz e tratou o treinador como plano A desde a saída de Carille, sem negociar com outros nomes.